Para entendermos um pouco do trabalho da força-peso, vamos considerar aqui um corpo que está caindo. Então, nós temos aqui a descida e temos aqui a força-peso. A seta vermelha indica a força-peso e a verde indica a descida desse corpo. Ele saiu de um ponto A até um ponto B. Qual é o deslocamento? O deslocamento é a altura, é por onde ele percorreu. Então, o espaço que ele percorreu chama-se de deslocamento. Então, o trabalho vai ser a força-peso, P, e todo P é massa vezes gravidade, vezes a altura, né? Poderia dizer então que o trabalho seria a massa vezes a gravidade vezes a altura que este objeto estava, né? Até chegar no chão. Esse trabalho ele é motor, porque o trabalho vai ser maior que zero, né? Ele está descendo, está a favor da gravidade. Agora nós podemos ter a situação contrária, em que o corpo está subindo, saindo do ponto A, até chegar em um ponto B. É claro que a força-peso é sempre para baixo, não tem como ela ser para cima, é sempre para baixo. Então esse corpo está indo contra a gravidade. Como ele está indo contra a gravidade, nós teremos um trabalho que é negativo. Vai ser menos a força-peso multiplicado pela altura em que o objeto vai chegar. E aí isso vai ser resistivo, vai ser um trabalho resistível porque vai ficar negativo, está contra a gravidade. Então o trabalho é menor que zero. O trabalho da força-peso, ele é independente da trajetória percorrida pelo corpo entre as duas posições. Então, se o corpo sai aqui de um certo ponto e ele, vamos supor que tem um degrau, ele está passando aqui, não importa. O trabalho final, a resultante final, sempre vai ser a força-peso multiplicado pela altura em que ele estava. Então, ele pode estar passando aí em algum local, independente. O objetivo é que, no final, sempre vai ser o peso vezes a altura em que ele estava. Por isso que é independente, ele não depende da trajetória. Não importa se ele veio assim, ó, ou se ele veio reto, isso não vai importar nada. O que vai importar é, no final, essa resultante. E também aqui o trabalho da força elástica. Então, para saber um pouco do trabalho da força elástica, nós vamos primeiro falar da força elástica. Considerando aqui três situações, eu tenho na primeira situação um corpo em que ele está em repouso, posição de equilíbrio. Depois, esse corpo recebe a aplicação de uma força. Ao receber a aplicação de uma força, ele é esticado, se deformou. Então aconteceu aqui uma deformação X. Aconteceu a deformação, ele ganhou uma força elástica. Ok. Aqui, na terceira situação, aconteceu o contrário. Ele foi comprimido, alguém aplicou uma força sobre ele e ele se comprimiu. Então, ele ganhou uma força elástica, só que a deformação aqui, ó, é o espaço em que ele estava no tamanho original até o que ele está agora. Essa é a deformação do corpo. A força elástica ela vai estar sempre contrário aqui da força que foi aplicada, porque a qualquer momento ela pode voltar para o seu tamanho original. Essa força elástica, baseada na lei de Hooke, ela é igual a essa constante elástica, que depende do material, vezes o x, que é a deformação do corpo. Esta força elástica, ela pode ser jogada aqui em um gráfico da seguinte forma. Imagine que eu tenha no eixo y a força elástica, que aí vai ser a força aplicada, que é a força elástica nesse caso. Alguém aplicou uma força F no corpo e converteu isso em força elástica. Esse corpo está com a energia potencial elástica lá armazenado e a qualquer momento ela pode ser usada. Então, se eu coloco esta força elástica em comparação com o deslocamento aqui, ó, e com um x, que seria o deslocamento, a gente pode encontrar outra fórmula baseado nisso aqui. Então, nós podemos ter aqui a relação da fórmula neste gráfico. Se eu for utilizar a área disso aqui, ó, como eu sei que o trabalho ele é numericamente igual à área, nós temos que a área vai ser a base vezes a altura por 2. A minha base é x. A altura é o que vem até o finalzinho aqui do triângulo. Então, é k vezes x por 2. Como x vezes x dá x ao quadrado, nós teremos essa configuração aqui de fórmula, certo? Então, nós podemos afirmar que o trabalho realizado pela força elástica é o K, que é a constante elástica, vezes o x ao quadrado, dividido por 2.
A gente tem como analisar um pouquinho mais aqui em relação a se o trabalho é motor, se não é. Então, ó, nós temos aqui o seguinte, quando eu tenho um alongamento da mola, nós podemos ter duas situações aqui. Primeiro, o trabalho vai ser motor, e, claro, ele vai ser positivo, então o trabalho vai ser motor se o deslocamento vier de A até O, para cá. Se o deslocamento for o contrário, se eu considerar de O até A, aí eu vou ter um trabalho resistente. Na última figura, nós temos que se o trabalho é realizado de A' até O, ele vai ser motor. E se o trabalho for realizado de O até A', ele vai ser um trabalho resistente. E aí esse resistente vai ser o negativo. Ele está deslocando contra a força, né? O resistente sempre desloca contra a força que é aplicada. Eu aplico a força para um lado, veja que aqui há uma força elástica sendo aplicada nesse sentido. Sendo a força aplicada nesse sentido, se o corpo se desloca no sentido contrário, então se ele sai de O até A, ele está sendo resistente. A força está sendo aplicada de A até O, mas o corpo está deslocando de O até A, resistente. Podemos dizer também que o trabalho realizado pelas forças conservativas, como a força peso, né, que acabamos de ver, e a força elástica, não depende da trajetória. Então, do mesmo jeito que o trabalho da força peso não depende da trajetória, o da força elástica também não depende da trajetória. Mas a gente só vai ver forças conservativas mais para frente em outros vídeos, né?